Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão Nilson Queiroz. Você que está me vendo pela primeira vez, ainda está em dúvida, ou você pode discordar de mim, não há problema, não tem problema você discordar de mim, porque eu também fui assim. Eu não fui vendo pela primeira vez que vi, eu fui abraçando a graça. Eu pesquisei, examinei dentro desse livro, era colocado na lousa, em tudo que era dito, eu fui prestando atenção, como eu fiquei muitos anos lá dentro, quase 40 anos como pastor, dirigia, pregava, especialista em batismo. Eu fui profeta, profetizei muito. Orei por milhares e milhares e milhares de pessoas. De repente, eu largar sim e aceitar, mas Deus trabalhou aqui, ó. Deus trabalha no nosso entendimento. Então você que está me vendo pela primeira vez, fica comigo até o fim, que você vai entender essa mensagem. Eu mando um abraço para todos os meus irmãos, meus queridos irmãos lá do norte. Você sabe, meu irmão, com quem que eu estou falando. É você mesmo. Você tem me ajudado muito. Vai um abraço de todo o coração para vocês aí desse norte, do nordeste. Eu quero estar aí, se Deus quiser, o ano que vem. Então, meu irmão, a mensagem é essa. A religião, ela é uma igreja ou é um movimento? Porque este livro não chama de igreja. Esse livro chama de movimento. Porque o que nós vemos por aí são movimento. Porque é comum igreja tal. Põe uma placa bonita, aquele barracão bonito, mas Deus não está ali. Porque Deus não pode habitar, Deus nunca habitou nesses lugares. Nada prende Deus dentro desses lugares. Porque olhando lá para o passado, quando Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo, o que é tabernáculo? É como circo, armava e desarmava. Era como uma tenda, uma grande tenda. E ali os levitas, a tribo de levitas, trabalhavam ali, naquele templo. Naquele templo não, naquele tabernáculo. Armando e desarmando, quando eles mudavam de um lugar para o outro. Mas Deus não habitava ali. Deus vinha até a porta e falava com Moisés, como eu já tenho dito. E uma nuvem ficava entre Deus e Moisés. Deus não deixava que ninguém via o seu rosto. Olhando para o templo, foi construído. E nós vemos que ali sacerdotes eram oferecidos ali, sacrifício de animais nos templos. Havia sinagoga. Alguma sinagoga espalhada, onde estava um grupo de judeus, levantava uma sinagoga. Sinagoga porque templo só existia um. Então, templo era um local onde os judeus se ajuntavam. Mas sinagoga era o lugar onde os judeus vinham para um lugar de ensino. Muitas vezes Paulo passava e entrava numa sinagoga. Talvez vocês até tenham lido isso aí. Mas igreja. O que é igreja? Da onde surgiu a palavra igreja? A minha igreja. Porque é a minha igreja. Porque é a nossa igreja. Irmão, Deus está aqui. Deus não está.
casa do Senhor, Deus não tem casa. Que casa edificarão para mim? Edificar alguma casa para Deus? A morada de Deus é o céu e a terra é o sustento dos pés de Deus. Que morada vós edificou para mim? Nem mesmo no templo que construiu Salomão, com todo o luxo, a beleza, a formosura do templo que construiu Salomão, para chamar a atenção. O que aconteceu? Deus não entrou lá. Deus não habitou lá. Então, meu irmão, não adianta você ficar chamando de igreja, que você nem sabe o que significa igreja. Onde você está congregando? Estou congregando na igreja. Como igreja? O que significa a palavra igreja? Tem um significado. E aonde surgiu essa primeira palavra, igreja? Primeira vez que surgiu dentro desse livro a palavra igreja foi lá em Mateus, capítulo 16. Lá pelo versículo 18, 19. O que Jesus diz? Tu és Pedro, sobre essa rocha, ou sobre essa pedra. Uma Bíblia diz rocha, outra pedra, é tudo a mesma coisa, porque a pedra vem da rocha. Edificarei a minha igreja. Então foi a primeira vez que apareceu a palavra igreja, esse nome igreja. E nós olhamos para os apóstolos. Os apóstolos tinham ali a igreja que está na sua casa, a igreja que está na casa da irmã fulano, a igreja que está em Cesareia, a igreja que está em Filipe, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalone, a igreja que está em Colosso, enfim, pelo nome da cidade, era chamado igreja. Por que a palavra igreja? O significado é esse: sai para fora. Sair para fora. Fora da onde? No grego. Sair para fora dos judeus, do movimento judaico. Porque a igreja não podia permanecer dentro do ritmo, dentro dos 613 mandamentos. Eles tinham que sair lá de dentro. Então eles tinham que vir fora. Aí era chamado de igreja, porque a igreja são vida. Não é o que a palavra diz, que nós somos, Paulo não comparou nós como membro. Os membros juntos formam um corpo. E esse corpo formado significa o quê? Cristo. O cabeça é Cristo. Então, em Moisés, em parte nenhuma, judeus, por isso que eu discordo quando alguém fala assim, João escreveu lá no capítulo 1 de Apocalipse, lá pelo versículo 11, parece, e ele enviou e mandou as 7 igrejas da Ásia. Não foi igreja, porque judeus nunca teve igreja. Os judeus tiveram lugares de ensino, sinagogas, não tinha igreja. Porque quem teve a igreja foi formada pelos apóstolos. Nenhum apóstolo foi enviado para a Ásia para abrir alguma igreja. Eles ficaram aqui em Jerusalém, nas cidades vizinhas. E os apóstolos nem de Israel saíram, ficaram ali à volta de Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo foi até na Espanha, o apóstolo Paulo esteve. Vários países o apóstolo Paulo viajou. Mas olhando para esta palavra, sai de dentro do judaísmo e vem para fora, vem para Cristo, significa igreja. Sai. E a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar. 3:16, ele passa a habitar dentro de nós. Então é comum a gente ouvir, né, o povo cantar, o povo canta, e
quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava e tal. Tem aquilo como a igreja verdadeira de Deus. Põe a placa ali e bate nessa tecla, né? E como ali é a igreja. Agora eu quero dizer, por que que eu digo que não é igreja? Não são palavras minhas. Não sou eu que estou dizendo. Não é o meu achismo. A minha maneira de querer, de ser, de pensar, de agir, está aqui dentro. Você vai para capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Começa a ler a história. Ali logo no início do capítulo 5, você vê que os apóstolos foram presos por causa da grandeza das maravilhas que fazia o sacerdote, a seita dos fariseus, se encheram de ódio, de inveja e mandaram prender os apóstolos. Os apóstolos foram presos e eles ficaram aguardando para o dia seguinte, para trazer eles para ser julgado pelo Sinédrio. Quando foi no outro dia, vai lá buscar aqueles apóstolos, traz aqueles homens aqui. Quando o capitão chegou lá, encontrou o cárcere bem fechado, os guardas tudo ali, em prontidão, e a cela estava vazia. Como? Ficaram surpresos. Mas nós não dormimos. Passei uma noite toda aqui. Como esses homens saíram? E a porta estava cerrada, estava fechada, trancada. E aqueles homens não estavam lá dentro. E esses guardas ninguém viu. Ele voltou e falou para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ficou surpreso. O que pode ter acontecido? Quem são esses homens? Que homens são esses? Que uma cadeia bem fechada, com guarda, guardando. E esses homens saíram. E lá está fechado a cela da mesma forma. Por onde esses homens saíram? De que forma que eles saíram? Eles não conseguiam entender, porque não adianta você querer entender Deus. Ninguém consegue entender Deus. O que acontece? De repente alguém chega e diz, olha, os homens que vocês estão procurando, estão preocupados com eles, está pregando. A multidão à volta deles, lá no pátio do Salomão, eles estão pregando lá. Vai lá e traga eles aqui, mas vai com cuidado. Porque tem muita gente. Vocês podem ser apedrejados. Porque naquele tempo era assim. As autoridades tinham muito cuidado. Porque qualquer coisinha o povo apedrejava. Hoje você vê que a manifestação do povo hoje é completamente diferente. Hoje eles queimam carro, queimam pneu, fecha loja, queima ônibus, faz aquele barulho. Mas naquele tempo era diferente. A manifestação daquele povo contra as autoridades era apedrejamento. Então, naquele tempo, não adiantava, que juntava o povo tudo e apedrejava. Então, eles foram com cuidado e convidaram os apóstolos que fosse com eles até onde estava o sacerdote. Chegaram lá, puseram ele numa sala e começaram a conversar com eles. Vocês param de falar deste homem. Não fale mais deste Jesus. Vocês ficam querendo trazer esse homem que já morreu e fica aí enchendo Jerusalém dessa doutrina, desse ensinamento. E eles dizem, nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos e participamos, porque nós fomos discípulos dele, nós estávamos com ele. Aí os apóstolos, isso é, sacerdotes, enfurecidos, disseram assim, nós vamos matar todos eles. Vamos matar, pelo menos acaba. Mas Gamaliel, sendo um homem respeitado, doutor da lei, respeitado por todos, Gamaliel foi o professor do apóstolo Paulo, grande homem.
ele pediu que os apóstolos fossem para uma outra sala. E ele aconselhou seus companheiros. É como hoje, por exemplo, a Suprema Corte. Eles querem, da vez, fazer alguma coisa. Todos estão de acordo, mas levantam lá e explicam para eles o mal que pode causar através daquilo. E eles podem ouvir e concordar. Foi o que aconteceu. Ele falou: varões, tome cuidado com o que vocês estão pensando em fazer. Vocês estão querendo tirar a vida desses homens. Cuidado. Porque há tempos atrás, então vocês vão entender agora, tempos atrás surgiu aqui, em Jerusalém, um tal de Teudas. E ele abriu uma grande igreja. Foi isso que ele disse? Não. Ele abriu um movimento. Ele fez aí um grande movimento. Reuniu 400 pessoas na igreja dele. Não, na igreja dele não, no movimento dele. 400 pessoas. Mas o que aconteceu? Mataram ele e dispersou todo mundo. Todo mundo, ó. Deram no pé, mataram nosso líder e vão embora. Correram. Fizeram igual o Davi quando matou Golias. Ó. Filisteus correram tudo, foram tudo embora. Se mataram o nosso campeão e nós então. Vamos dar no pé. Aí ele diz, mais tempo, passou mais algum tempo, surgiu um outro, tal de Judas. Fez um outro movimento. Mas o que aconteceu? A mesma coisa. Dispersaram, acabou com tudo. Então, esses dois que foi citado por Gamaliel foi movimento. Aí ele volta para os seus companheiros, ali, os outros doutores da lei. Se esses homens for igual àqueles, isso vai acabar em nada, como acabou esses dois. Agora, se esses homens for de Deus, você estará lutando contra Deus. Cuidado. Você está se opondo contra Deus. Cuidado com o que vocês estão pensando em fazer. E eles temeram. Quando Gamaliel acabou de falar, eles pensaram disso. É verdade. Vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. E cuidado com o que vocês estão pensando em fazer. Imediatamente foi colocado em liberdade aqueles homens. E eles saíram pregando, glorificando o nome de Deus. Deus foi glorificado. E esse Gamaliel, ele era o quê? Doutor da lei. Mas foi usado por Deus. Porque Deus usa quem ele quer. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. Como ele usou aquela Raabe, aquela prostituta, lá para esconder os espias de Moisés. E por causa disso ela foi salva. E da linhagem dessa prostituta Raabe veio o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, aquela mulher jamais, por Deus, ela tinha que ser exterminada. Mas Deus usou aquela mulher para salvar os espias. Então, nós temos que entender o plano de Deus. Deus trabalha da forma, do jeito que Ele quer. Muitas vezes nós não queremos entender o agir de Deus, o procedimento de Deus, mas Deus age desta forma. Então, Deus usou aquele homem para orientar os demais companheiros. Então, eu volto a dizer, é igreja ou é movimento? Tudo isso que nós estamos vendo é movimento. Porque eles costumam dizer assim, a porta que Deus abre, eu já ouvi muito isso, você também já ouviu. Homem não fecha. Mas você vê aqui, igreja, Deus é vida, igreja, Deus é amor, igreja, Deus é espírito, igreja, Deus é não sei o quê, igreja, Deus está salvando, igreja, Deus enfim. Dali uns dias você passa lá, tem um bar no lugar. Tem um bar, tem um restaurante, tem uma loja, tem uma oficina de carro, num lugar que ali frequentava pessoas direto ali. Passava ali, aquele povo estava ali fazendo aquele barulhão, cantando, de repente você passa lá, é outra coisa. Um depósito de material de construção,
ou muitas vezes é uma academia, ou até mesmo tem uma placa lá, aluga-se. Ah, mas eles não dizem que é a porta que Deus abre, o homem não fecha? Por que fechou? Porque Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma mentira, é uma enganação. Então, por isso que o título da mensagem é essa. Igreja ou movimento? Isso é um movimento que acontece no Brasil e fora do Brasil, onde, qualquer parte. Os grandes estádios, as convenções, essas grandes convenções, onde chega a encher estádio, milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas. O que é isso? Movimento. Não passa de movimento. Camboriú. O que acontecia em Camboriú? O maior movimento. É, movimento mesmo, a palavra está correta. O maior movimento, era o maior movimento mesmo. Que não passava de movimento. E aí? O que aconteceu? É isso que vocês sabem. Aí, onde vinha gente de várias nações. Ah, hoje é fulano, hoje é ciclano, os maiores cantores, e aquela coisa de dinheiro que vai, dinheiro que vem, pessoa para cantar tinha que pagar, pessoa para pregar lá tinha que pagar, é um verdadeiro comércio. Cadê? Então é isso que a mensagem que eu estou dizendo, e eu estou falando com base dentro desse livro. Igreja ou movimento? O que nós vemos por aí, seja ela qual for, é um movimento. Não é nada mais do que isso. É o entrar e sair de pessoas. Dinheiro que vai, dinheiro que vem. E isso só existe por causa do dinheiro. Se quiser parar com esses movimentos, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo, basta tirar o dinheiro. É como como dizia o Chico Anísio. Você já tirou leite de gato? É fácil. É só tirar o pratinho. O gato está lá bebendo leite, você vai lá, tira a vasilhinha do gato, pronto. Você tirou o leite dele. Tirar dinheiro de crente é a coisa mais fácil. Basta você contar um pouco de mentira lá, que aquilo é para a obra de Deus, é para Deus, aquilo ali é para Deus, que tudo ali é para a obra de Deus, o crescimento da obra de Deus, você está ajudando Deus, você está ajudando Deus. É uma mentira. E as pessoas caem nisso aí. As pessoas acreditam nessas mentiras, se seguram nessas mentiras, e isso é que tem movido todas as religiões do mundo. Mas tira o dinheiro, vai ficar o diabo. Mas o diabo eles dão um jeito. Vai ficar o diabo, que o diabo, eles colocam o diabo atrás, com aquele trigarfo. Na frente, Deus, para castigar, condenar. No meio, eles colocam o inferno, lago de fogo. Então o diabo de cá e Deus de cá e o inferno no meio. Isso que eles fazem. Mas todo esse movimento é por causa do dinheiro. Ainda que você deixar o diabo, deixar o inferno e deixar esse tal de Deus, que eu não acredito nesse Deus deles, esse Deus que pesa a mão, que vai soltar a mão se você não dá dinheiro, isso não vai fazer com que eles vão continuar. Porque tudo isso que você vê é dinheiro. É como a política. Tira o dinheiro da política, acaba a política. Quem vai querer se eleger? Ninguém. Porque não dá mais dinheiro. Mas, meu irmão, minha irmã, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer de coração, muito obrigado pelos seus inscritos. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal. Curte e divulga esta mensagem e eu te agradeço. Muito obrigado. Graça e paz para todos. Goodbye.